Boa tarde. É o momento de nós iniciarmos os nossos comentários do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos analisando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Hoje, o nosso tema é Momentos de Consciência, que é a segunda parte deste livro. Lembramos que os estudos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz, e vamos para a nossa introdução, né? Breve comentário de uma mensagem de Emmanuel. Separamos uma passagem do comentário de Emmanuel às cartas de Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Essa mensagem completa está no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Não te esqueças de agir para a felicidade comum. Na linha infinita dos teus dias e das tuas horas, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Esse estudo estava sendo transmitido também na nossa página, na página do Bezerra, no Instagram, mas temporariamente está suspenso. É necessário que a página do Instagram do Bezerra tenha pelo menos 1.000 inscritos. Então, se você puder participar divulgando a página do Instagram do Bezerra de Menezes, Caruaru, contamos com você, para que essa transmissão também volte a se realizar através daquela rede social. Então, Emmanuel, nessa passagem, ele nos traz graves considerações. Ele começa ao dizer: não te esqueças de agir para a felicidade comum. É interessante esse apontamento dele, porque nós aprendemos nas obras espíritas, sobretudo aquelas que tratam da realidade do mundo espiritual. Aqui nós nos referimos, por exemplo, às obras do espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, às obras de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco. Essas obras nos evidenciam o trabalho continuado e contínuo dos benfeitores espirituais, buscando ajudar, aliviar provas, diminuir sofrimentos, contribuir para a felicidade comum que Emmanuel aqui se refere. E essa atividade, ela não se limita só aos desencarnados. Nós somos chamados a sermos parceiros dos espíritos benfeitores, semeando também durante a nossa encarnação esse bem do qual podemos ser também instrumentos dos benfeitores da vida maior. Então, não nos esqueçamos de agir para a felicidade comum. Emmanuel continua: ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil. É isso que essas obras a que nos referimos tratam. Os espíritos benfeitores buscam ajudar todos que podem, que estão aptos
na misericórdia, na providência divina, serem ajudados. Nós também devemos agir assim. As possibilidades inúmeras que o mundo de provas e expiações nos oferece são inumeráveis no dia a dia, onde podemos ser instrumentos dos espíritos benfeitores, aliviando e ajudando, vivenciando o bem e a caridade sob os seus mais variados aspectos. A caridade do pensamento elevado, a caridade da palavra construtiva, a caridade da ação nobre. Todos nós temos inúmeras oportunidades no exercício da caridade. E, concluindo essas reflexões, Emmanuel nos diz: a glória de ser útil. Devemos nos sentir plenamente felizes quando somos esses instrumentos dóceis dos espíritos do bem, ajudando, diminuindo os sofrimentos dos outros, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Aqui é preciso um último destaque especial, porque Emmanuel diz assim: de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive. Não é que viveu em Jesus Cristo, é que vive. Porque o Mestre continua atuando através de todos nós, que nos tornamos dóceis, sensíveis às ações dos benfeitores espirituais na diminuição do sofrimento, das dificuldades, das provas de nosso semelhante. Sejamos parceiros cada vez mais ativos desses luminares da vida maior. Vamos então para o nosso tema dessa tarde, que será momentos de consciência. É o primeiro capítulo da segunda parte do livro Momentos de Saúde e de Consciência. É a introdução dessa segunda parte que nós estaremos compartilhando algumas reflexões nessa tarde. A primeira delas, Joana vai preparando o terreno para as orientações importantes sobre esse trabalho do exercício da consciência desperta. E aqui ela nos diz o seguinte: a volúpia do prazer domina as massas e as criaturas tumultuam-se e agridem-se, precipitando-se inermes, sem ação, nos gozos exaustivos, sem que saciem os desejos. A grande massa das criaturas humanas, vinculadas ao materialismo que impera na Terra, esse mundo de provas e expiações, traz na sua estrutura de ilusões e de desequilíbrios a volúpia, a vontade insaciável do prazer que domina as massas. E isso leva as criaturas tumultuarem-se e agredirem-se, precipitando-se, inermes, se atirando, sem
de forma integral nos gozos exaustivos. Mas o pior de tudo, sem que consigam saciar esses desejos, é a sede da água do mar. Essa sede de achar que a existência humana é uma busca voluptuosa do prazer, do poder, da busca insaciável por dinheiro e valores amoedados, que, na verdade, sempre deixam um sentimento de incompletude e de necessidade de juntar cada vez mais, de vivenciar de forma exaustiva a satisfação dos instintos, os prazeres voluptuosos. É assim que tem acontecido com a maioria da humanidade. Mas nós, que estamos tendo esse encontro com a realidade da vida, que é a vida espiritual, e que estamos usufruindo as bênçãos do despertamento da consciência à luz da doutrina espírita, somos iluminados e esclarecidos para superar esse engodo, essa ilusão que tem trazido apenas sofrimentos, insatisfações, desequilíbrios emocionais, intensificação dos processos de ansiedade, de depressão, de síndromes, de doenças emocionais. A doutrina espírita, tenho certeza, nos dá todas as possibilidades excelentes para sairmos dessa roda de sofrimento e de ilusão em que a maioria das criaturas humanas tem se deixado levar. Prosseguindo, a onda de vulgaridade avoluma-se e ameaça levar de roldão as construções enobrecedoras da sociedade. A mudança de comportamento moral altera a escala do discernimento, ombreando com a sordidez e a promiscuidade. Joana continua nos trazendo a consideração os aspectos perturbadores e de desequilíbrios que têm impedido da maioria das criaturas humanas encontrar o caminho da verdadeira satisfação e de realização interior proveniente da consciência iluminada. Por isso ela aqui outra vez nos diz: a onda de vulgaridade, a quantidade, a intensidade avoluma-se e ameaça levar de rodão, levar empurrando, levar as pessoas à falta de sentido próprio, de individualidade. Emerge aquele sentimento de grupo, no qual todos são empurrados à custa das ilusões do materialismo. Leva de roldão as construções enobrecedoras da sociedade. A mudança de comportamento moral altera a escala do discernimento, ombreando com a sordidez e a promiscuidade. É esse o resultado
desse distanciamento do homem, do autoencontro, da identificação da sua realidade espiritual, de perceber que os objetivos da vida não se limitam e nem estão presos aos rápidos usufrutos da vestimenta material, mas de que nós estamos todos reencarnados para progredir, para evoluir, para nos planificarmos ao identificar e trabalhar a sua verdadeira realidade, a espiritual. Então, distante disso, as mudanças do comportamento moral, em termos de desequilíbrios intensos, têm levado à promiscuidade ou à sordidez. Ao desequilíbrio e ao nível de afrontamento com as leis de Deus, aonde a criatura humana quer saber dela, se ela está bem e satisfeita. Às vezes, desdenhando, inclusive, do estado interior daqueles ou daquelas que lhe acompanham como companheiros, companheiras, cônjuges e outros que vivem sobre o mesmo teto, aonde a individualidade doentia sai pisando sobre o sentimento e a importância que cada um de nós tem no conjunto da vida familiar e de sociedade. Uma violenta quebra de valores favorece o receio da experiência honrada, abrindo espaço para o campeonato da insensatez e do crime. Analisemos aqui esse parágrafo bem curto que o slide nos traz. Uma violenta quebra de valores favorece o receio da experiência honrada. É assim. Tem se avolumado tanto o comportamento de pessoas em desequilíbrio moral que algumas que percebem esse desequilíbrio, mas por não possuírem um lastro de religiosidade, de espiritualidade, que lhes deem sustentáculos para não irem na vontade da manada, do grupo que emerge no materialismo. Essas pessoas, elas se sentem fragilizadas em afrontar o desequilíbrio que faz parte da maioria, favorecendo o receio da experiência equilibrada, honrada, que lhes vem ainda ao pensamento. E o resultado é mais espaço de pessoas que aglomeram-se no campeonato da insensatez, sinônimo de loucura, e do crime. O crime aqui em diversos aspectos, né? Desde aqueles onde a pessoa violenta os outros em termos comportamentais, de opiniões, as violências físicas, inclusive, também. Não há dúvida de que ou o homem trabalha o seu despertar espiritual, o seu autoencontro, ou o homem acaba se entregando de forma profundamente desequilibrada às violências de todas as ordens. Como já dizia, desde os anos 80, o físico
Fridtjof Capra, no livro best-seller chamado O Tao da Física, o homem caminha ou para o Buda ou para a bomba. O homem, isso ele já dizia nos anos 80, ou direciona sua atenção na busca da autoiluminação, da percepção dos verdadeiros objetivos espirituais da vida, ou o homem entrega-se à violência, à bomba, à autodestruição, que não apenas atua de forma isolada, mas de forma extravasada pela sociedade, aonde aquele clima de autodestruição cada vez mais tem imperado nos dias em que vivemos. Nesse sentido, há um receio pela eleição da existência saudável, da conduta moral, a carência de grandeza, de amor, de abnegação nesses momentos da Terra. Comentemos isso aqui um pouco mais. Parte da população que percebe o absurdo da busca desenfreada pelas satisfações do gozo dos sentidos físicos e da vida voltada para o material, pensam na busca de outros valores, mas uma energia de medo, de receio, pela eleição da existência saudável, da conduta moral equilibrada, acaba impedindo-as de aderirem a um trabalho de espiritualização pessoal. E por isso Joana conclui dizendo: a carência, a falta de grandeza, de amor, de abnegação nesses momentos na Terra. De fato, cada vez mais, nós que estamos acordando para os verdadeiros valores da vida, precisamos ser exemplos favorecedores pela nossa conduta, do incentivo a que mais pessoas busquem encontrar o entendimento da vida verdadeira, dos ensinos de Jesus, trazidos a nós à luz da doutrina espírita. É por isso que sempre nos lembramos de pedir a vocês que nos acompanham, de compartilharem esses vídeos, essas informações, de deixarem seus comentários, para que a divulgação desses valores enobrecedores que temos recebido se estendam com mais amplas possibilidades a outros que desconhecem totalmente. Mas aí, voltando ao nosso texto, a carência é muito grande de pessoas que não tiveram ainda essa oportunidade que nós temos do encontro com a verdadeira realidade da vida, através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. A criatura agoniada, todavia, busca outros rumos de afirmação. Está, porém, na natureza humana a necessidade da paz e o anelo pelo bem-estar.
Então, Joana nos leva a refletir que mesmo nesse amaranhado de conflitos e de desequilíbrios, continua imperando dentro das pessoas a busca por outros rumos, por outras percepções da vida, porque está na natureza humana a necessidade da paz, o anelo pelo bem-estar, pela harmonia interior, por se sentir de bem com a vida. Isso está dentro de todos nós. E isso se traduz num certo nível de vazio interior que a pessoa começa a perceber e que abre possibilidades para que ela receba, através do nosso exemplo, através da divulgação de mensagens como essa, um ponto de apoio para o seu despertar espiritual. É isso que Joana se refere aqui. Esta busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despautérios, do supérfluo e da desilusão. Então, ocorre invariavelmente momentos de consciência, de a pessoa refletir de que, poxa, a vida deve ter outros objetivos. Não é possível que a existência humana seja esse conjunto de acontecimentos e de fatos conflitivos e muitas vezes injustos, sem que por trás de tudo isso não haja causas e motivos. E com esses tipos de reflexões, a pessoa vai se abrindo na busca de um entendimento novo da vida. Essa pessoa está naquele ponto, naquele clímax, de, ao se deparar com sugestões e mensagens inovadoras sobre a vida, como essa que estamos aqui compartilhando, possam desencadear nelas a busca em entender as leis de Deus. E é claro que a luz das leis de Deus, amparadas pela revelação espírita, facilitam tudo. É esse passo importante. No meio dos despautérios, dos absurdos, do supérfluo e da desilusão, há pessoas vivendo momentos clímax para acordar espiritualmente. E nós podemos ser os instrumentos dos benfeitores espirituais, como comentamos na introdução do estudo dessa tarde, para essas pessoas. Inspiramo-nos em O Livro dos Espíritos de Joana, de Allan Kardec, que é um manancial de inexaurível sabedoria, repositório de lições libertadoras de que necessitamos para o autoencontro, a autoiluminação. Sim, meus amigos, o Espiritismo trata em essência disso, do despertar espiritual do homem, daquilo
que nas doutrinas orientais, como o budismo, o brahmismo, o hinduísmo e outras, chamam de samadhi, de autoiluminação, de a pessoa ter desperto a sua consciência profunda na realidade mortal da vida. Então, essa matéria ela faz parte do Livro dos Espíritos. E Joana nos diz aqui que as considerações que a partir deste capítulo ela vai fazer sobre os momentos de consciência vêm desse manancial de inexaurível sabedoria que é o Livro dos Espíritos. E essas lições irão estar nos encaminhando de uma forma profunda e satisfatória, sobretudo, ao trabalho do autoencontro e da autoiluminação. O amadurecimento intelecto-moral faculta a consciência e esta propele para a verdade e a vida. Selecionamos 20 temas e os examinamos sob a ótica da consciência, propondo rotas de segurança a quem se disponha a reflexionar neles. Então, à medida que o nosso amadurecimento intelecto-moral se intensifica, ampliam-se as nossas percepções. Passamos a oferecer possibilidades de entendimento da realidade da vida, inclusive nos aspectos espirituais, que antes não tínhamos. É verdade. Os espíritos do bem, os nossos anjos guardiões, os nossos guias espirituais, têm expectativa grande sobre o esforço da parte que nos cabe, que é o do trabalho da iluminação do nosso entendimento, do equilíbrio das nossas emoções, de expressarmos a nossa vontade de ser instrumentos desses luminares da vida maior. Realizado de forma bem clara essa solicitação de contrato espiritual, nós passamos então a possibilitar que um entendimento e uma compreensão maior da realidade da vida esteja sendo trabalhada em nosso interior, em nossa consciência profunda, com a ajuda desses espíritos do bem. E aí Joana diz que sobre isso foram selecionados 20 temas, sob a ótica da consciência, que propõe rotas de segurança a quem se disponha a reflexionar neles. Então, a partir do próximo estudo que teremos, se inicia esses 20 temas. Esse que estamos tratando no estudo de hoje é a introdução. Vamos então para o último tópico do nosso estudo dessa tarde. Alegra-nos a satisfação de oferecer um pouco do que temos em favor do homem novo, esforçado, consciente de que, empenhado na construção de um mundo mais feliz, a sua ambição deve ser a de conquistar-se a si mesmo e não aos outros.
Então, nós temos, nesse último parágrafo, para a nossa reflexão, essa declaração de Joana. Ela se sente alegre, feliz, satisfeita de oferecer um pouco do que temos em favor do homem, em favor de todos nós. É claro que para isso expressemos esforço consciente de que, empenhado na construção de um mundo mais feliz, a nossa missão deve ser a de conquistar a nós mesmos e não os outros. E nós estaremos compartilhando ao longo desses próximos capítulos essas considerações que é preciso destacar, essa última que Joana nos traz. Estaremos nos habilitando cada vez mais a não dependermos de bengalas psicológicas estabelecidas pelo mundo material ou pelos outros, ou por fatores quaisquer externos a nós. O direcionamento que cada vez mais estaremos usufruindo é no trabalho do autoencontro, da autoiluminação, de percebermos, de darmos atenção aos valores profundos de paz, de felicidade, de plenitude de vida que já se encontram dentro de nós, mas que estiveram distanciados de nossa atenção e de nosso cuidado. Mas agora, com o auxílio dos ensinos que Joana nos traz para refletir, nós nos habilitaremos a trabalhá-los de forma exitosa. Tal como ela já nos dizia no livro Filho de Deus, na mensagem O Teu Cristo, possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens maniatado sem ensejar-lhe ação, deixa-o esplair-se através de ti. Ele é luz e tu és sombra. Ele é amor e tu és carência. É exatamente focando o despertar da consciência do Cristo interno que todos nós possuímos, que essas lições irão nos facultar trilhas e caminhos para o êxito dessa jornada. Agradecemos a você que nos acompanhou nessas considerações. Compartilhem, divulguem esse trabalho e procurem se inscrever na página do Instagram do Bezerra de Menezes Caruaru, possibilitando-nos mais adiante voltar também a transmitir esses estudos através daquela página. Uma boa tarde a todos.